pra finalizar, vou só dar uma pincelada, sobre Summer League, né? Porque no dia 10 de julho, na próxima quinta-feira, teremos o início da Summer League de Las Vegas, que é a principal Summer League, né? Só que amanhã, dia 5, nós já teremos o começo da Summer League de Salt Lake City. Inclusive, teremos já de início VJ de Kombi contra Ace Bailey, né? Jazz e Sixers farão o primeiro jogo da Salt Lake Summer League. E eu adoro, cara. Eu adoro a Summer League, eu acho muito maneira. É muito legal poder ver, né, os novatos pela primeira vez, né, jogando pelos seus times. Mesmo, né, obviamente não sendo, né, um enfrentamento oficial. Mas é legal ver os caras já com os uniformes. É legal ver os caras realmente em ação e tal, querendo se mostrar. Acho que é um momento bacana da temporada. Eu sou muito fã da Summer League, sempre cubro a Summer League. E nesse ano não vai ser diferente. E aí, para aquecer aqui os motores da cobertura da Summer League, eu quero falar um pouquinho sobre alguns nomes que vale a pena ficar de olho na Summer League. Principalmente na Summer League de Vegas, que é a principal. Inclusive, a NBA foi bem malandrinha em colocar como primeiro jogo da Summer League de Vegas Lakers contra Dallas, né? Cooper Flag e Bronny James em quadra na abertura da Summer League de Vegas, né? O Adam Silver, ele é... O careca, irmão, ele é malicioso. O careca, ele é malicioso demais. Então, vai ser muito maneira. É uma Summer League com nomes bem legais pra ficar de olho. Teremos 2 brasileiros, né, disputando a Summer League. Inclusive, até falar aqui sobre, né? Teremos o Mãozinha jogando pelo Chicago Bulls, né? Mãozinha que jogou no Memphis, né, em 23-24, jogou 7 jogos por lá. Deixou uma boa impressão, né? Jogou bem o Mãozinha em 7 jogos. Ele teve 6,9 pontos e 5,3 rebotes de média. Jogou bem. Só que aí, temporada passada, acabou que ele não teve chance, ficou a temporada inteira na D-League. Jogou bem na D-League, né? Quase 8 pontos de média em 20 e poucos jogos. Foi titular em alguns jogos, né? Pelo time do Memphis, da D-League. O Memphis Hustle, se não me engano. E aí, nessa temporada, na Summer League, ele vai ter chance no Bulls. Acredito que o Mãozinha tem capacidade de conseguir um contratinho two-way para essa temporada. É um cara que tem características bem interessantes, né? Eu lembro que o Taylor Jenkins elogiou muito o Mãozinha nos jogos que ele jogou lá no Grizzlies. Então a gente vai ter o Mãozinha tentando retornar à NBA, tentando, né, uma vaga no time. E teremos o Márcio Santos também, né, cara? Márcio Santos, que foi revelação lá no Franca, depois jogou temporada passada lá no Ratio Farm, foi finalista, né? Lá no Ratio Farm do campeonato alemão, perdeu pro Bayern, se não me engano. Ele chegou até a jogar uma Summer League pelo Hawks, acabou que não jogou tão bem, não deu muito certo. E aí nessa edição ele vai jogar pelo Orlando Magic, né? O Magic divulgou ontem os jogadores. Tá aqui, ó, Jace Richardson, que foi escolha de segunda rodada. Não, segunda ou primeira? Putz, agora eu não me lembro, Jace Richardson. Se ele foi primeira rodada, o Jace Richardson? Acho que foi primeira rodada. Então vai ter Jace Richardson, vai ter Tristan da Silva, né, o segundo anista, né, o alemão / brasileiro, né? Vai ter o Wendell Moore Jr., que é um cara já experiente, né? Eu lembro dele. Vai ter aqui uma galera. E vai ter Márcio Santos, né? O pivô Márcio Santos. Noah Penda também, né? O Noah Penda foi segunda rodada. Tanto que o Magic subiu pra pegar o Noah Penda. Tá certo. E vai ter o Márcio, né? Marção vai jogar. Tomara que ele consiga ter um bom desempenho. Não acho que em Orlando ele vai receber o contrato, porque o Magic tem muitas opções, né, ali, né? Acabou de renovar com o Mo Wagner, tem o Wendell Carter Jr., tem o Goga Bittats. Então acho que no Magic mesmo
Eu acho que o Márcio não vai ter muita chance de ter espaço, mas ele pode agradar outros times, né? Então, tomara que o Márcio consiga ter um desempenho bom e tomara que algum time olhe pra ele e resolva dar uma oportunidade, nem que seja um contrato de 10 dias só pra ele mostrar alguma coisa. E isso pode acontecer até durante a temporada, né? Se acontecer com algum time que rolou com o Memphis em 23-24, onde teve uma caralhada de lesão, cara, esse time vai precisar de nomes pra compor elenco. E aí o Márcio, nessa, pode acabar ganhando uma chance, como o Mãozinha ganhou, né? E isso vai depender dele ter um desempenho bom na Summer League e tal. Então tomara que ele jogue bem. Dos dois, obviamente o Mãozinha é o que tem mais chance de fazer parte de um elenco da NBA nessa temporada, até pelo fato dele já ter jogado na NBA, então já ter estado lá faz diferença. Mas quem sabe o Márcio também não dá não surpreende e consegue uma vaga. Vamos torcer bastante pelos dois, Mãozinha em Chicago e Márcio em Orlando. Então esses dois nomes são dois nomes para ficar de olho na Summer League, né? Os dois brazucas. E tem outros nomes, né? Eu listei aqui alguns e eu tentei pegar alguns nomes meio que não óbvios. Por exemplo, é óbvio que o Cooper Flag é um cara que você vai ter que observar. Não tem como você não ver o Cooper Flag na Summer League. Dylan Harper. O Dylan deve jogar só a de Las Vegas. Tem que ver o Dylan Harper. Tem que ver o Ed Combe em Filadélfia, né? São nomes óbvios. Agora, uns nomes que não são tão óbvios assim é, por exemplo, o Nikola Topic. Né? O Topic, que foi pique alta do Thunder no draft passado, ele não jogou temporada passada por lesão. E nessa temporada ele vai jogar. E ele vai fazer a estreia dele usando a camisa do Thunder. Porque ele nem Summer League ele jogou temporada passada. Então a gente vai ver o Topic jogando pela primeira vez. É um cara que eu gosto bastante. Vocês devem se lembrar que eu fiquei super feliz quando o Thunder pegou ele. Um cara que tem uma leitura de jogo excelente. É um puta passador. Um alto QI de basquete. Então é um nome bem legal pra se observar nessa Summer League. Mas bem legal mesmo. Um cara que deve ter minutos em Oklahoma nessa temporada. Bons minutos. Até porque ele tem uma característica de jogo que o Thunder não tem no seu elenco. Que é esse cara mais pensante. Esse floor general, né? O Topic é um floor general. Coisa que o Thunder não tem no elenco. Então é bem legal observar. Vai ser, né? Bem legal observar o Topic. Rasheed Fleming. Escolha de segunda rodada do Phoenix Suns. Excelente escolha de Phoenix. Um potencial steal desse draft. Um cara que tinha nota de primeira rodada, mas acabou sendo selecionado só na segunda. Um jogador que tem, sim, buracos no seu jogo, tem falhas no seu jogo. É um cara que não tem um controle de bola muito bom, não tem um grande ball handle, mas é um cara que tem um arremesso de 3 bom, tem um tamanho excepcional, uma envergadura bizarra. Um cara multiposicional, pode fazer a 3, a 4 ou até a 5. Entendeu? Um potencial de 3D absurdo. Então é um nome maravilhoso para você observar. Rasheed Fleming, excelente nome. Kamama Luat, obviamente. Na minha opinião, um dos maiores tetos dessa classe. Um cara que tem uma projeção incrível. Gigante, uma puta envergadura, um puta tamanho, atlético pra caramba. Um jogador que tá em franca evolução. Um cara que começou a jogar basquete ontem, basicamente, e já foi destaque em Duke, jogou as Olimpíadas pelo Sudão do Sul, mais jovem da história a jogar a Olimpíada. Pique 10 do Phoenix. Então, é um cara que você tem que observar, o Maluat. Todo mundo vai estar observando ele, porque realmente ele tem um potencial muito grande. Uma baita escolha do Phoenix. Phoenix fez um draft excelente, né, mano? Então, os dois de Phoenix vale muito ficar de olho, o Rasheed e o Maluat. Hansen Young, né? O Jokic chinês. Escolha 16 do Blazers, uma das escolhas mais polêmicas desse draft, né? Porque o Hansen Young, ele era cotado para sair na segunda rodada. Portland foi lá, pegou ele na 16, um jogador que não tem muita força, que não tem muita defesa. Defesa pode ser um problema para ele, apesar dele ter um tamanho muito bom. Falta mobilidade, falta mais caixa, então ele pode ser um alvo na defesa, ainda mais
enfrentando pivôs mais atléticos. Marcando fora do garrafão também tem um problema, tem dificuldade. Mas é um cara, irmão, que tem uma visão de jogo absurda, baita passador, finaliza bem próximo à cesta. O arremesso dele deixa a desejar também, né? Mas ele tem essa leitura de jogo absurda, um QI muito alto de basquete. Entendeu? Então, vai ser um show à parte o Hansen Young. Vai ser um show à parte. Então, ele é um nome que não tem como não parar pra ver. Sim, se ele tiver em quadra, você tem que parar pra ver ele, mano. Tem que ver. Tem que ver, tá? Derek Queen é um cara que eu acho que vale a pena observar, né? Escolha 13 do Pelicans. O Pelicans que subiu no draft pra pegar o Derek Queen. Uma troca que gerou muita revolta por muita gente. Muita gente achou um absurdo o Pelicans subir pelo Derek Queen. Eu não acho tão absurdo assim. Porque eu enxergo um potencial muito grande no Derek Queen, né? O Derek Queen, pra mim, ele é um protótipo de Sabonis. Alto QI de basquete, ótimo passador. Mas ele tem questões. O arremesso dele falta. Defensivamente, é um puta de um alvo. Porque ele não é muito alto pra ser... Porque, assim, ele não é alto bastante pra defender os pivôs. E não é móvel o suficiente pra defender alas. Então, é uma incógnita como que o Derek Queen vai defender. Mas, mano, por essa capacidade que ele tem de achar passe, de ler o jogo, mano, é um cara que eu acho que tem um potencial grande aí, mano. E é um cara que você tem que observar, não tem como não ver os jogos do Derek Queen. Assim como também não tem como não ver o Jeremiah Fears, que é um dos meus armadores favoritos dessa classe. É o segundo, na minha opinião, depois só do Dylan Harper. É um cara que eu gosto muito, é um cara agressivo jogando, cria o arremesso. Cara, eu gosto muito de Jeremiah Fears. Então, os novatos de New Orleans também são jogadores que vale a pena observar. Então, temos Derek Queen, Jeremiah Fears, Hansen Young, Maluati, Fleming, Topic, os brasileiros, né, Mãozinha e Márcio. Cooper Flag, obviamente, tem que observar, não tem como. É óbvio falar que tem que observar o Cooper Flag? Mas tem que ser falado. Cooper Flag, qualquer jogo do Cooper Flag você tem que assistir. Porque o moleque é realmente um fenômeno, um dos melhores prospectos da década. Um dos prospectos mais prontos que eu já vi chegando no draft, uma coisa impressionante. Então, Cooper Flag, Mãozinha, Márcio, Topic, Fleming, Maluati, Hansen, Derek Queen, Jeremiah Fears, Ace Bailey, obviamente. Ace Bailey, né? Polêmico Ace Bailey, né? Muita gente criticou e tal, muita gente meio que torceu o nariz pra ele pelas atitudes do seu staff durante o draft, né? Se negando a treinar nos times, falando que não queria jogar em tal time, queria jogar, né, só... que o que foi falado é que ele não queria ir pra Filadélfia, que ele não queria ir pra Wizards, pra Jazz, ele queria ir pra Brooklyn. Queria ir pra Brooklyn, aparentemente. E aí acabou que o Jazz foi lá, não quis nem saber, pegou o cara. Então, muita polêmica ao redor dele, mas é inegável o talento do Ace Bailey, né? Eu não sou o maior fã do Ace Bailey, vocês sabem disso. Eu acho que ele tem um potencial de bust muito grande. Mas ele também tem... Ele é 8 ou 80, irmão. Ou ele vai ser um bust inacreditável, ou ele vai ser uma puta estrela na NBA. Pra mim não existe meio termo em relação a Ace Bailey. Tem talento, uma capacidade de arremesso incrível, né, um scorer nato. Mas ele tem várias questões do seu jogo que talvez na Summer League fiquem evidentes. Como a falta de leitura, a falta de passe. É um cara zero coletivo, centraliza muito o jogo nele. É um cara que não tem muito drible. O mano a mano do Ace Bailey não é muito bom, ao meu ver. Defensivamente, ele é muito desatento. Muito desatento. Então, eu vejo muitos poréns no Ace Bailey. Mas ele também tem prós, óbvio. Tamanho, uma envergadura, um arremesso. Tá tudo lá. O talento bruto ele tem. Falta outras coisas. Falta, né, uma tomada de decisão melhor também. Então,
Vai ser interessante ver o ICB jogar. E com certeza é um dos nomes aí também pra ficar de olho. Então, tá aí 10 nomes aí pra ficar de olho. E aí tem os segundanistas também, Dalton Knecht, Bronny James. O Castle acho que não deve jogar Summer League, né? Ele que foi o novato do ano, né? Temporada passada, não deve jogar. Reed Shepard deve jogar. Reed Shepard de Houston. Então tem os segundanistas que são legais de ver também. Mas esses pra mim são alguns que você, principalmente, que não viu nada dos prospectos ainda, pra ver esses caras jogar. E, obviamente, ver Jalen Harper, Ed Combe também. O Carter Bryant de San Antonio também é um nome legal. Mas esses são alguns nomes que eu indico você a parar pra ver mesmo nessa Summer League. Lembrando, Summer League em Vegas começa dia 10. As outras Summer Leagues, a da Califórnia e de Salt Lake, já começam agora. Salt Lake começa amanhã. A da Califórnia acho que começa dia 7 ou dia 8. Todas as Summer Leagues, transmissão do League Pass. Você quer assistir a Summer League? League Pass é a melhor opção. Vou deixar o linkzinho aí no comentário fixado do episódio. Que aí você vai poder assinar, tranquilo, 7 dias grátis de teste, descontão aí no plano. Então, aproveita a Summer Leaguezinha aí. Tem que assistir, tá bom?